Graças, paz, amados e amadas do Senhor, amém? Paz de Jesus sobre todos e todas, aleluia, amém, amados? Deus é bom, diga para a pessoa que está do seu ladinho, Deus é bom, Deus é grande, vai te abençoar hoje, amém? Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 34, 2 Crônicas, capítulo de número 34. Crônicas fica lá no Antigo Testamento, antes dos Salmos, depois de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, aí vem os Crônicas, ou as Crônicas. 34, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga estou procurando. Então tá bom, vou te ajudar. Está depois de 1 Crônicas. Você chegou no 1 Crônicas, está logo em seguida. O 2 Crônicas, capítulo de número 34. Amém? A gente vai ler inicialmente dos versículos de 1 a 8. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derrubaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos, as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. E tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso, em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maacéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Versículo de número 14. Aí mesmo, nesse mesmo capítulo, o versículo 14 diz assim: quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Versículo 19: tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Versículo de número 26. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, quando ouvistes as suas ameaças contra este lugar, e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores,
E então levaram eles a resposta ao rei. Amém. Irmãos, eu hoje pela manhã orava ao Senhor e pedia a Deus uma direção, uma palavra para nós, para a gente poder compartilhar nessa noite, né? E eu orava por um avivamento, pedia a Deus que gerasse um avivamento em minha vida, pedia a Deus que gerasse um avivamento em minha casa, e que gerasse um avivamento em nossa igreja, e nessa cidade. E eu me lembrei de Josias, né? Josias é esse moço aqui que viveu um grande avivamento. Mas quando eu me deparo para os textos da palavra, para esses 2 capítulos, o 34 e o 35, a gente vai ver que aquilo que Josias viveu, ele viveu para ele. Foi um tempo de Deus na vida de Josias, foi um tempo de avivamento na vida de Josias. Foi um tempo para Josias se voltar para Deus, foi um tempo para Josias viver reformas na sua própria vida, e foi um tempo para Josias renovar a sua aliança com Deus, ainda que ele tivesse incitado a todo o povo, animado a todo o povo, para estar junto com ele, vivendo isso. Na verdade, irmãos, ele viveu isso, mas o povo não viveu, o povo não experimentou aquele momento, aquele tempo que Deus gerou naqueles dias. O tema da nossa mensagem é volte, reforme e renove. Amém? Então fala para o seu irmão aí, volte, reforme e renove. Amém? Volte-se para Deus, reforme a sua vida e renove a sua aliança, a sua paixão com o Senhor. Falar do rei Josias, irmãos, é uma grande bênção, porque Josias, aos 16 anos de idade, ele começa a reinar com 8 anos, mas aos 16 anos de idade ele tem um encontro com Deus, Deus fala com ele, Deus traz um despertamento ao coração dele, algo diferente acontece na vida de Josias, e que levou Josias a propor uma série de mudanças, não apenas na vida dele, mas para o seu povo, para o seu tempo, para o seu governo, mudanças essas espirituais, em todas as cidades de Judá, na cidade de Jerusalém, uma reforma profunda no templo, no culto do templo, e uma aliança com o Senhor, uma aliança com Deus. Josias é um homem que a gente pode dizer assim, que ele teve muitas características, eu quero destacar algumas delas aqui. Primeiro, coragem, então fala para o seu irmão aí, coragem. Coragem é uma característica que Josias teve, ele teve muita coragem. Ele viveu um tempo de santidade, ele viveu um tempo de quebrantamento, ele viveu um tempo de fidelidade. Essas eram marcas na vida de Josias com Deus. E a vida deste homem, essa coragem, esse quebrantamento, essa fidelidade, as reformas que ele gerou, o avivamento que ele viveu, serve de inspiração para a gente hoje, serve de inspiração para a nossa vida. Um modelo e uma referência para nós, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, dias tão conturbados, dias tão cheios de misticismo, dias tão difíceis. Josias foi esse homem que ouviu a voz do Senhor naquele tempo. E nesse tempo, irmãos, que Josias ouviu a voz de Deus, é um tempo de meu Senhor da glória. Vocês viram aqui o que ele teve que gerar, proporcionar, inspirado pelo Senhor, são coisas muito grandes. Porque ele viveu um tempo de tamanha idolatria. Josias, quando ele chega no templo para gerar as mudanças, as reformas lá, tudo quanto é tipo de ídolo estava presente dentro do templo. Tudo quanto era tipo de utensílio, de imagem, de objetos, de altares, espalhados pela cidade inteira, estavam presentes no tempo de Josias. Josias está vivendo um tempo de grande opressão. Ele é apenas um rapaz. Ele vai viver apenas 39 anos. Ele morre muito cedo, precipitadamente, novo. Entrou numa guerra que não era para ele entrar, ele entra e ele morre ali.
Mas ele deve sentir toda a opressão daquele tempo, daquele momento, tanta idolatria, tanta feitiçaria, tanta injustiça, tanta maldade. Ele vive isso e ele sente. Nesse tempo ele ouve a voz de Deus. E ouve a voz de Deus para gerar um tempo de avivamento, para gerar um movimento de libertação, de transformação, de reforma, de glória de Deus. E por que isso, irmãos? Eu acho isso muito importante, porque dali a alguns anos, aquilo que o Senhor tinha prometido fazer, o Senhor fez. O Senhor disse, quando aquele povo se desviasse do Senhor, e caminhasse segundo outros deuses, e seguisse conforme os pensamentos do seu próprio coração, esse povo ia sofrer as consequências do seu próprio pecado. Eles estavam prestes a serem levados para a Babilônia, para o cativeiro. E sabe aquela coisa assim que Deus, na verdade, não quer que esse povo viva isso? Deus não queria que o povo fosse levado para o cativeiro. Deus não queria que o povo fosse levado para a Babilônia, que eles se tornassem escravos mais uma vez, que eles sofressem as consequências do pecado. Deus não queria isso. E Deus usa vários profetas, vários homens e mulheres para falar, né? Não passam, irmãos, não passa uma década até que tudo isso aconteceu. E nos tempos de Josias, Deus levanta Josias para clamar a esse povo, para despertar esse povo, para que isso não acontecesse. Mas infelizmente, irmãos, não foi assim. Deus cumpriu a sua disciplina para com aquele povo. A história poderia ter sido muito diferente se o povo acolhesse aquele momento. Se o povo entendesse o que Deus estava fazendo naquela hora, né? Se o coração do povo se quebrantasse para o agir de Deus, para o mover de Deus, como aquilo seria diferente, a história seria outra. A gente não teria, né, essas histórias na Bíblia do sofrimento, da dor, do cativeiro, da angústia, de tudo isso. Josias é esse profeta que vai anunciar mudanças, né? E sabe quem está junto com Josias nessa época aqui? O profeta Jeremias. Jeremias não foi aquele que falou do vaso do oleiro, da mudança, da transformação, não foi? Jeremias não foi aquele que chorou solitariamente para que aquele povo se voltasse para Deus, não foi isso? Jeremias foi esse homem que junto com Josias clamaram, né? Tem um período no reinado de Josias que Jeremias vai começar a exercer o seu ministério. Então eles estão sozinhos, esperando um grande avivamento, esperando o voltar do coração do povo, mas não acontece. E aí tem um grande perigo para nós, irmãos, sabe? Olha, percebam isso. Naquele tempo, Deus levanta Josias para, através da vida dele, né, um mover de libertação, um mover de avivamento, de transformação, tomasse em conta, né, não apenas da vida de Josias, do coração dele, mas de toda aquela geração. Esse era o propósito de Deus. E isso não aconteceu, porque o povo não conseguiu discernir isso. Isso é um grande perigo, irmãos. Por que é um grande perigo? Porque nós corremos o mesmo perigo de deixar passar o tempo de Deus, de não conseguir discernir a voz do Senhor, de não perceber o mover de Deus, de resistir, de não viver o propósito de Deus para nós, para esse tempo, um avivamento, uma grande colheita de almas. Amém, amado? Você crê nisso? Você crê que Deus tem o propósito de um grande avivamento e de uma grande colheita de almas para esses dias? Você crê nisso? Você crê nisso? Então a gente precisa perceber, estar atento aos sinais de avivamento, aos sinais daquilo que Deus deseja fazer, realizar. O meu coração precisa estar apto para poder ouvir a voz do Senhor. E Josias é esse homem, irmãos, que nos inspira a algumas coisas, né? A primeira delas, irmãos, Josias aos 16 anos de idade, ele se voltou para Deus. Fala para o seu irmão assim, ó, se volte para Deus hoje. Fala com ele aí, com ela. Se volte para o Senhor hoje. Aos 16 anos de idade, ele tem esse calor, essa paixão ali no seu coração. E aí, primeiro, ele não quer seguir o caminho dos seus pais. Quem foram os pais de Josias? Manassés, né, um homem que foi pai de Josias, né?
Amon é pai de Josias. E o que Manassés e Amon fizeram foram abomináveis, terríveis aos olhos do Senhor. Todo tipo de maldade, de injustiça, de imoralidade, prevaricação contra o nome do Senhor, feitiçaria, idolatria, tudo isso você pode imaginar. Manassés e Amon fizeram. Mas Josias, ele determina no seu coração e ele decide no seu coração o seguinte: eu não vou seguir pelo caminho dos meus pais. Eu não vou seguir pelo caminho dessa geração. Eu vou entender o propósito diferente de Deus para a minha vida. Manassés e Amon tiveram muitos mentores, muitos conselheiros, que os orientaram e deram essa direção para eles. Josias toma um caminho diferente, assim: eu vou escolher os meus mentores, eu vou escolher os meus discipuladores, eu vou escolher aqueles que podem me ajudar a ir na direção do Senhor, do querer do Senhor para a minha vida. A gente tem a possibilidade de escolher, irmãos, de não deixar com que os erros do passado determinem o nosso futuro ou o nosso presente. A gente pode se livrar. A gente pode seguir numa direção diferente. A gente pode não imitar, escolher, decidir não imitar os erros dos nossos pais, dos nossos antepassados, dessa geração. Amém, queridos? Vocês estão percebendo isso? Que Deus pode escolher você, e Deus escolhe você para fazer diferença nesse tempo, e para essa geração, para a glória de Deus. Assim como Josias fez diferença no tempo dele, para aquela geração, independente da sua família, da família que ele tinha, Deus também está chamando você para se voltar para Deus e para fazer diferença, não apenas na sua vida, na sua família, para esta geração, em o nome de Jesus. Deus chama você para fazer diferença. Deus chama você para estar disponível para ser usado por Deus, apesar da cultura em que você vive, desse tempo que você vive. Se eu me colocar à disposição do Senhor para ser usado por Ele, eu vou poder viver isso. E aí o que Josias faz é se voltar para Deus de todo o seu coração. Ele se volta para Deus de todo o seu coração. Ele se volta para Deus com as suas forças, se volta para Deus com o seu entendimento, ele se volta para Deus. O texto que a gente leu no versículo de número 27, 2 Crônicas 27, diz assim: porquanto, o Senhor dizendo para ele através da profetisa, né? Porquanto teu coração se enterneceu, te humilhaste perante Deus, quando ouviste as ameaças contra esse lugar e contra os seus moradores. Porquanto te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, eu te ouvi, diz o Senhor. A Bíblia nos fala, lá em 2 Reis 22, vai contando essa mesma história, que não houve um homem, que não houve um rei, que se quebrantou diante do Senhor, como Josias se quebrantou diante do Senhor. Não houve nenhum antes dele, não houve nenhum depois dele, segundo o autor, o escritor, que tenha se quebrantado diante de Deus, como ele se voltou. Se voltou para Deus de todo o seu coração, com integridade. Quando a gente olha para as páginas da Bíblia, irmão, a gente vê Deus fazendo um apelo para a gente. A gente vê Deus falando assim, ó: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. A gente vê o Senhor falando com a gente assim, ó: volta, volta, volta para mim, volta. Volta, ó Israel, um dos profetas, acho que foi Oséias, ele disse: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados você está caído. Deus é aquele que nos ama, amém, irmãos e irmãs? E Deus nos chama para nos voltarmos para Ele. Sabe?
para aquilo que Deus deseja fazer e realizar na sua vida. Você crê que Deus tem um propósito para com a sua vida? Quem crê aqui, levante a mão assim, eu creio. Eu creio que Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. Se a gente entende que nós podemos, melhor, fazer diferença nessa terra, nessa geração, você crê nisso? Você crê que você pode fazer diferença para essa terra, para essa geração? Amém? Você crê que você pode escolher um caminho diferente dos teus pais? Você pode escolher um caminho diferente dessa cultura? Você pode seguir diferente, né? É preciso se voltar para Ele. E Josias entendeu isso e falou, vou me voltar para Deus. E aí se voltar para Deus, irmão, significa converter o coração ao Senhor. Se voltar para Deus significa buscar o Senhor, buscar a face do Senhor, a presença do Senhor, e verem o Senhor como seu socorro, e ver o Senhor como seu refúgio, e ver o Senhor como aquele que edifica a tua vida, como a fortaleza da tua vida. Ele se volta para o Senhor, irmãos. Quando a Bíblia nos fala aqui que ele se voltou para Deus de todo o seu coração, a Bíblia está dizendo, ele priorizou o Senhor na sua vida, ele priorizou o Senhor na sua caminhada, ele colocou Deus primeiro. Ele era um rei, ele poderia ter muitos outros caminhos, ele poderia deixar tudo como estava, ele poderia ter seguido no mesmo caminho do seu avô Manassés, poderia ter deixado tudo do mesmo jeito como o seu pai Amon fez, mas ele optou em fazer algo diferente. Naqueles dias em que um adorava a um Deus e outro adorava a outro Deus, no meio de tantas vozes, no meio de tanta confusão, no meio de tantas imagens, porque eles adoravam as estrelas dos céus, adoravam o sol, adoravam a lua, tinham animais que eram considerados sagrados dentro do templo, né? Tinham sacerdotes para acender incenso dos altos, era tanta idolatria, estava cercado de tantas coisas, mas ele decidiu priorizar o Senhor e voltar a vida dele para o Senhor. Ele preferiu corrigir os seus rumos, preferiu acertar a sua vida. E aí a gente está falando de um rapaz que está vivendo uma experiência aos 16 anos de idade, onde o seu caráter ainda não está plenamente formado, onde ele não tem ainda experiências de vida, quando ele ainda não tem algumas respostas para algumas questões. Todavia, ele se volta para o Senhor, ele olha para o Senhor e diz, eu quero o Senhor na minha vida. Sabe, Deus convida a gente hoje para voltar para Ele, amém, irmãos e irmãs? Deus está chamando a gente para se voltar para Deus. Ele está falando assim, ó, volte, lá em Apocalipse, nas cartas do Apocalipse, né? Capítulo 2, 3, a gente encontra aquilo que Jesus escreveu às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. E um dos textos está assim, ó, volta às primeiras obras. Volta às primeiras obras. Volta àquele tempo em que você tinha paixão por servir ao Senhor e em andar na presença do Senhor. Volta. Sabe, às vezes você olha para o teu passado, para o tempo talvez da sua juventude, ou você volta no teu pensamento aí para o tempo dos teus primeiros dias de convertido, e você puxa vida, naqueles dias eu orava, naqueles dias eu lia a palavra, naqueles dias meu coração queimava, ardia. Aí olha o que o Senhor está dizendo, volta às primeiras obras. Em um outro momento, irmãos, o Senhor Jesus chega para uma outra igreja e diz assim, ó, volta ao primeiro amor, filho. Volta ao primeiro amor. E as mesmas coisas, irmãos, irmãs, Deus está falando com a gente hoje. Volta para o Senhor. Volta o teu rosto para o Senhor. Volta às primeiras obras. Volta ao primeiro amor, porque no Senhor há abundante graça. Porque no Senhor há misericórdia. E se nós, irmãos e irmãs, nos voltarmos para o Senhor, vamos encontrar nele graça e misericórdia. Deus está chamando você para voltar o teu coração para Ele, como Josias fez. Deus está chamando você para voltar o seu rosto para o Senhor.
Não é ruim a gente falar com alguém que está de costas para nós? Não é ruim? Você já falou com pessoas quando elas estão de costas para você? E até mesmo se eu estiver de costas, né? Se Elisete estiver de costas para mim, eu posso falar um monte de coisa com ela, ela não vai ouvir. Se você estiver de costas para mim e eu falar, dependendo do tom da minha voz, você não vai ouvir. E às vezes, querido, nós nos encontramos, né, de costas para o Senhor. A gente está assim para o Senhor. O Senhor está querendo ministrar a nossa vida, mas nós estamos de costas para Ele. O Senhor tem algo tremendo que Ele quer mostrar para a gente, que está assim à nossa frente, né? Mas nós estamos de costas para o Senhor. E o Senhor hoje está falando assim, olha, se volte para mim, veja a minha face. Veja a minha face. Veja a minha face. Deus está convidando a gente para se voltar para Ele. Veja a face do Senhor. Muitos profetas e homens de Deus desejaram ver o Senhor. A Bíblia nos fala que quando Moisés entrava lá no tabernáculo, né? Quando ele entrava naquele lugar, o Senhor falava com ele, como se estivesse falando com um homem face a face. Moisés foi aquele homem que desfrutou de uma intimidade tão grande com Deus, falou com Deus assim, Deus, me mostra a tua glória, eu quero ver a tua glória. E o Senhor disse para ele assim, olha, Moisés, não dá para fazer isso, porque ninguém jamais viu o meu rosto, permaneceu vivo. Mas eu vou fazer um negócio com você, eu vou passar sobre você com toda a minha glória. Mas Moisés foi esse homem que desejou ver a face de Deus. Quantos, enquanto Jesus estava aqui como pessoa encarnada, desejaram ver a face dele, desejaram conhecer ao Senhor, estar próximo do Senhor, perto do Senhor. Deus convida a gente para se voltar para Ele, para contemplar o rosto dEle. Contemplar o rosto do Senhor pela fé, em adoração, em glorificação ao nome dEle. Não estar de costas para Ele, mas se voltar para Ele, como Josias fez, e fez isso de todo o seu coração. Deus está convidando a gente hoje, para a gente poder viver e experimentar isso. Olhar para Ele. Amém? Olhar para Ele. Como o apóstolo Paulo orientou os seus discípulos em suas cartas, né? Olhando, como o autor de Hebreus, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Ou então Paulo falando aos seus discípulos, né, na sua carta, como eu ia dizer, não é isso? Olhe para o alto, olhe para cima, olhe para Ele. No tempo de maior dificuldade de Josafá cercado pelos seus inimigos, né? Ele faz uma oração, onde ele diz assim, Senhor, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Ele se voltou para Deus, ele olhou para Deus, porque sabia que do Senhor viria o socorro que ele precisava, porque sabia que olhando para o Senhor, ele ia receber o livramento que ele precisava, que sabia que olhando para o Senhor, ele ia receber a provisão e o cuidado de Deus da parte dele. Contemplando para Ele, irmãos, contemplando o Senhor, quando nós olhamos para o Senhor e contemplamos o Senhor, nós somos transformados, amém? Né? De glória em glória nós somos transformados, olhando para Ele, firmando o nosso olhar nele. Somos transformados a cada momento de intimidade, a cada momento de adoração, de entrega, né? Onde pela fé eu consigo entrar na presença do Senhor, contemplar o rosto do Senhor. Somos transformados, o nosso interior é transformado, a nossa imagem é transformada de glória em glória pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor que age na nossa vida. Sabe, o nosso coração precisa ser transformado e a nossa vida precisa ser transformada. Não dá, irmãos, por causa da nossa hora aqui, da gente poder avançar para a reforma que Josias proporcionou naquele tempo, né? E nem mesmo da renovação da aliança que Josias proporcionou. Mas eu quero ficar, irmãos, apenas nesse primeiro pontinho aqui com você.
Volte-se para Deus, como Josias fez, se voltando para o Senhor de todo o seu coração. No versículo 3, do capítulo 34, a gente lê: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ele ainda muito moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém. Quando ele se volta para Deus, Deus começa a agir poderosamente na vida desse moço, para gerar as transformações e as mudanças que eram necessárias, precisas. Olha, se a gente quer viver uma grande reforma na nossa vida, a gente precisa voltar o nosso rosto para o Senhor. Se a gente quer renovar a nossa paixão por Deus, se a gente quer renovar o nosso carisma, renovar os nossos dons, nosso chamado, não é? A gente precisa voltar o nosso rosto para o Senhor da nossa vida. A gente está prestes aí, já é esse final de semana, o nosso Renove. E aí eu me lembro de algumas coisas. Eu me lembro de algumas vezes participar, não é fazendo nenhuma crítica, mas apenas um fato constatado. Participar de alguns encontros de casais, onde muitos casais iam para ministrar sobre outros casais mais novos. Só que esses casais que iam para ministrar sobre os casais mais novos, precisavam também ser ministrados. Precisavam também ser curados. Precisavam também ser ajudados. Casais que estavam a ponto de se separar, estavam no encontro de casais, ministrando sobre outras pessoas. A gente precisa viver um renove na nossa vida. Amém, irmãos? A gente precisa ministrar sobre as pessoas que vão estar no renove, mas a gente precisa viver um renove na nossa vida também. A gente precisa renovar essa nossa aliança com o Senhor, como Josias renovou a aliança dele com o Senhor, e viver as mesmas reformas que Josias viveu na sua vida e naquele tempo. Sabe, irmãos, tem coisa da nossa vida que precisa ser reformada. Josias foi esse homem que propôs uma reforma muito grande, de purificação e de limpeza do templo, sendo ali usado pelo Senhor, e não foi nada fácil isso. Teve que ter muita coragem, porque ele lidava com forças espirituais demoníacas, malignas, terríveis. Mas ele conseguiu restaurar o templo do Senhor, purificar o templo do Senhor e gerar as reformas que eram necessárias naquele lugar. E tem coisas, irmãos, da nossa vida que precisam ser renovadas. Tem coisas da nossa vida que precisam passar por uma reforma. Sim ou não? Sim ou não? Não tem coisas da nossa vida que precisam passar por reformas? Existem coisas na nossa vida que precisam passar por reformas. A gente precisa pedir ao Senhor para reformar o nosso altar. Senhor, reforma o meu altar na tua presença. A gente precisa pedir ao Senhor para restaurar o tabernáculo de Davi, o tabernáculo da adoração na nossa vida, que às vezes já está caído, já está quebrado, E Deus precisa restaurar. Da mesma maneira que Neemias levantou os muros naquele tempo, Deus está chamando a gente para reformar os nossos muros na presença dEle. Porque os muros também na cidade de Jerusalém, de Judá, daqueles dias estavam em ruínas. Sabe uma coisa que Deus falou com Jeremias? No chamado de Jeremias, Deus falou assim com ele: Jeremias, eu estou chamando você para arrancar, para derrubar e para destruir. Ou seja, tudo aquilo que é necessário arrancar, arranque. Tudo aquilo que for necessário derrubar, derrube. Tudo aquilo que for necessário destruir, destrua. Mas também o Senhor está chamando você para semear, para plantar, para edificar, para a honra e glória do nome dEle. Tem coisas, irmãos, na nossa vida que precisam ser lançadas ao chão. Tem coisas na nossa vida que precisam ser destruídas e derrubadas mesmo. Tem coisas na nossa vida que não podem permanecer em pé, mas Deus precisa vir com poder, com glória, gerar uma reforma em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está chamando a gente para se voltar para Ele, gerar essas reformas na nossa vida, e viver um avivamento que Deus deseja que é para nós. Quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Chamar a Nathalie para vir aqui.
para a gente começar a adorar o Senhor mais uma vez, irmãos e irmãs. Eu pergunto para você assim nessa noite, né, querido? Pergunto para você nessa noite. O que você precisa reformar na sua vida hoje? O que você sabe que não... que você sabe que precisa de mudança e de transformação da parte do Senhor? Quais são as áreas da sua vida que você precisa reformar, restaurar, destruir, quebrar? Sabe quando Josias fala ali daquelas reformas, ele não estava falando só de uma reforma estrutural, de tijolo, de madeira, de ferro. Ele estava falando também de uma reforma, irmãos, no culto, na adoração, no serviço. Muitas vezes, preste atenção, muitas vezes, aquilo que acontece no mundo material, exterior, é um reflexo daquilo que está no nosso interior, daquilo que está no nosso coração. E principalmente quando a gente trata de questões espirituais, sabe? Teve uma vez, irmãos, que eu e a Zete não estávamos nada bem. A gente estava vivendo muito mal, algumas dificuldades no nosso casamento, no nosso relacionamento. E nessa época a gente estava fazendo terapia de casais, lá na igreja de Pilares, né? E a gente estava lá sendo ministrado por uma psicóloga e evangelista também da igreja chamada Elaine, uma menina de Deus, uma menina que depois nunca mais a gente teve contato com ela, uma pena. E um dia a Zete falava de como estava a nossa casa. E a Zete falava que a nossa casa estava bagunçada, e a Zete falava que as torneiras da nossa casa estavam pingando, estavam estragadas, que as paredes estavam desbotadas em relação à tinta, que haviam infiltrações. E aí ela falou uma coisa com a gente que eu nunca mais esqueci, eu não sei se a Zete lembra disso. Ela falou assim: isso é o reflexo da vida espiritual de vocês. Sabe, quando a gente está bem, quando a gente está motivado, quando o nosso coração está ardendo, está queimando, a gente faz coisas diferentes na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo quanto é lugar. Sabe, as reformas que Josias implementou no templo naqueles dias, era algo que Deus queria fazer na espiritualidade daquele povo, de restaurar e de mudar o coração daquele povo. Mas as coisas não aconteceram assim. Sabe, do jeito que o Senhor queria, do jeito que o Senhor planejava. Eles não cederam. Eles até declararam com a boca deles que estariam servindo ao Senhor, que estariam adorando ao Senhor. Mas logo depois da morte de Josias, os altos vieram, os ídolos vieram, a idolatria veio tudo mais. Sabe, queridos, Deus está chamando a gente para se voltar para Ele. E isso de todo o nosso coração. Para que as mudanças que precisam ser efetuadas na nossa vida sejam. Tem coisas, querido, que são muito difíceis de serem mudadas. Porque o hábito é mais forte do que a vontade. Se criou um hábito que é prejudicial para você. Você tem até vontade que aquilo seja mudado na sua vida. Mas você não consegue mudar. Vai precisar da graça do Senhor. Vai precisar do poder do Senhor. Vai precisar de coragem na tua vida para gerar as mudanças necessárias aí. E Deus está chamando você para isso hoje. O que precisa mudar? Olha para a sua vida. O que precisa hoje de uma reforma? No teu íntimo, nas tuas atitudes, no teu coração, no teu caráter, na sua espiritualidade, na tua adoração, no teu culto, na tua entrega a Deus. O que precisa mudar? E onde Deus está chamando: volte para mim, porque eu quero renovar a minha aliança com você. Deus está falando assim, ó: volte para mim, porque eu quero renovar o meu chamado na tua vida pela fé. Volte para mim, porque eu quero fazer o teu coração arder, queimar novamente. Volte para mim. Porque, irmãos, preste atenção numa coisa:
para aquilo que nós estamos sonhando, para essa igreja, para este lugar, para o campus de expansão, para esta cidade. Nós vamos precisar de homens e mulheres guerreiros e guerreiras, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres inflamados pelo fogo do Espírito Santo, homens e mulheres com o rosto voltado para o Senhor, homens e mulheres que já foram curados e restaurados, que já geraram uma mudança, uma reforma no seu íntimo, no seu interior, e que dia após dia renovam a sua aliança com Ele. São esses que Deus está contando. Deus está contando com um povo que realmente deseja fazer diferença, aleluia, para esse tempo, como Josias fez. E eu quero ser um desses, amém, irmão e irmã? Eu quero ser um desses. Eu não sei se você quer, eu acredito que sim. Eu acredito que você queira ser um desses. Eu quero ser um desses. Eu quero ser um que vai fazer diferença na minha geração. Eu quero me voltar para Deus. E aquilo que for necessário o Senhor fazer, que Ele faça em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor e nós vamos orar. Amém, querido? E se você quer se voltar para Deus como Josias se voltou para Deus, então vem para cá, vem para o altar do Senhor. Vamos orar juntos aqui, colocando o nosso coração diante de Deus, a nossa vida diante dele. Falar: Deus, gera as mudanças necessárias na minha vida, no meu coração. Quero me voltar para o Senhor, para que Deus renove a minha aliança com Ele. Quero me voltar para o Senhor, para que Deus reestruture, para que Deus mude, para que Deus arranque, para que Ele edifique, para que Ele faça, para que Ele levante colunas diferentes na nossa vida, na minha vida, na tua vida, nesse lugar, em nome de Jesus.